Queridos irmãos e irmãs, vamos abrir as nossas Bíblias lá em Tiago, no capítulo 2, verso 14 ao 26. Tiago, capítulo de número 2, verso 14 ao 26. Hoje eu quero falar sobre a fé verdadeira e a fé falsa. Eu quero terminar aquela série de pregações que eu venho fazendo aqui nesses últimos 3 domingos sobre a fé. Existe a fé verdadeira e existe a fé que é falsa. E nós precisamos, à luz da palavra de Deus, entender aquilo que é verdade e aquilo que é falsidade. E muitas vezes as pessoas, elas não entendem, porque não leem com cuidado a palavra de Deus, o que é uma fé verdadeira. E tem muita gente achando que algumas coisas são verdades, quando na realidade elas são falsas. Então, Tiago, no capítulo 2, do verso 14 ao 26, ele vai tratar sobre a fé verdadeira e a fé falsa. Veja só. Ele diz aí, Tiago 2, 14 a 26, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé opera juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Amém. Nós vamos orar ainda mesmo assentados? Feche seus olhos aí. Pai, nós te damos graças e bendizemos o teu nome nessa hora, porque a tua palavra chega ao nosso coração e ela traz luz para os nossos passos, ela é lâmpada para os nossos caminhos. A tua palavra é viva, poderosa e eficaz. E nós te pedimos, Espírito Santo, que nesta hora o Senhor possa aplicar essa palavra também ao coração de cada um de nós. Nós estamos aqui na autoridade do nome de Jesus, ó Deus, repreendendo toda a oposição no mundo espiritual que o maligno levanta para impedir a compreensão desta palavra, o espírito de religiosidade, esse espírito que quer tirar de nós esta palavra, nós repreendemos em nome de Jesus. A incredulidade nós resistimos em nome de Jesus. Que haja fé, que haja, ó Deus, uma compreensão no nosso coração gerada pelo teu Espírito Santo nesta noite, a fim de que a nossa vida seja tocada por uma fé genuína e verdadeira. Nós oramos em nome de teu Filho, amém. Meus amados irmãos e irmãs,
Nesse texto que nós acabamos de ler da palavra de Deus aqui no livro de Tiago, a palavra do Senhor, ela nos fala de fé e de obras e nos diz que uma não contradiz a outra, que obras e fé, as duas se complementam, elas não estão na contramão uma da outra. Nós somos justificados diante de Deus pela fé e somos justificados diante dos homens pelas obras. A Bíblia relata para nós de maneira clara que os homens seculares, que as pessoas da sociedade, elas não conseguem perceber a nossa fé, a não ser que elas veem na nossa mão serviço, trabalho e obra. Deus pode ver a minha e a sua fé, mas os homens, as pessoas que estão à nossa volta, quem trabalha conosco, quem convive com a gente, quem nos assiste, essas pessoas só podem ver as nossas obras. A palavra de Deus nos diz aqui que o pecador, ele é salvo pela fé, que o justo, ele vive pela fé. A Bíblia lá em Hebreus capítulo 11 diz, para mim e para você, que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé, ela é a confiança de que a palavra de Deus é verdadeira e que não importam as circunstâncias, aquela pessoa que tem fé em Jesus, ela sempre prevalecerá diante das lutas e dificuldades, por maiores que elas sejam, quando ela tiver que enfrentar essas situações. É interessante que quando Jesus está pregando um dos seus maiores sermões na Bíblia, o Sermão do Monte, que começa no capítulo 5 de Mateus e termina no capítulo 7, lá no capítulo 7 de Mateus, quando Jesus está terminando o Sermão do Monte, no verso 21, ele diz que nem todas as pessoas que dizem crer nele, essas pessoas possuem uma fé genuína. É aquele texto que você conhece de cor, quando Jesus diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Nem todas as pessoas que afirmam com os seus lábios que têm fé em Jesus, de fato, nem todos que dizem ter fé nele, realmente têm. Porque muitas dessas pessoas possuem uma fé morta, possuem uma fé que não é viva, possuem uma fé que não gera obras, que não gera serviço para a sua glória. E você e eu temos que tomar cuidado, porque há muita gente vindo para a igreja de Cristo, seja aqui, seja em Belo Horizonte, seja no Brasil, na Europa, muita gente indo à igreja de Cristo e vivendo uma fé morta, uma fé que não tem obras, uma fé que não tem serviço na mão. Mas quais são as características de uma fé morta? De uma fé que não é verdadeira? Para que você saia daqui compreendendo, existem algumas características que marcam a vida daquele homem e daquela mulher que possui uma fé morta, que possui uma fé que não possui obras. Mas quais são essas marcas? Veja, em primeiro lugar, uma fé morta é uma fé que não desemboca em vida santa. Escute bem isso, uma fé morta é uma fé que não desemboca em uma vida santa. Você pode abrir a boca, você pode dizer para mim o quanto quiser, que você crê em Deus, crê no Espírito Santo, crê em Jesus, que você crê na Santíssima Trindade, se você quer dizer assim, mas se a sua vida não desemboca em uma conduta de santidade, a sua fé é morta. Você é religioso, você não experimentou uma transformação, você não experimentou uma vida transformada por Cristo. A fé está morta, querido, quando ela está divorciada da prática de santidade. Como é que alguém pode dizer que tem uma vida cheia de fé, se essa pessoa possui na sua caminhada, uma caminhada de iniquidade, uma caminhada de prática de pecado, que é constante, ela não gera na sua caminhada e no seu relacionamento com Cristo, ela não tem uma vida de santidade. Nós estamos nos enganando dentro da igreja. Há um abismo entre o que a pessoa diz e o que a pessoa vive. Muitas vezes ela diz que crê na verdade, mas ela não é transformada por essa verdade que ela crê, que ela afirma ter.
Ela crê na verdade, mas ela não pratica a verdade chegou até a sua mente, ela conhece a palavra de Deus, mas essa verdade não desceu para o seu coração, essa verdade não transformou a sua vida, essa verdade não gerou uma vida de santidade. É por isso que, quando Jesus fala da sua volta e do arrebatamento da igreja, ele diz assim: um será tomado e o outro será deixado. Bom, se eu tomar só essa palavra de Jesus, só esse texto da Bíblia, eu já sei que metade das pessoas não vão subir para o céu. Só aí eu já sei. Um será tomado, o outro será deixado. Mas por quê? Porque muitas pessoas que afirmam ter fé em Cristo têm uma fé morta. Essa fé dele nunca desembocou em santidade. É por isso que você e eu estamos vendo constantemente nos nossos dias na sociedade secular aí, pessoas dando exemplos horríveis, testemunhos horrorosos, e ainda dizem assim: é crente da igreja tal. Pior quando diz que é crente lá da igreja metodista. Aí piora. Misericórdia, né, Léo? Queima ele, Jesus. Pior, porque diz que tem fé, mas essa fé não gera santidade. É um erro pensar que apenas falar da verdade, recitar a verdade, faz dessa pessoa alguém crente. Entendimento intelectual, querido, entenda, compreenda isso. Entendimento intelectual apenas não é fé salvadora. A fé viva, a fé salvadora, ela desemboca em santidade. Aquela pessoa que tem uma fé morta, ela não consegue ter uma vida de santidade. A fé que não produz vida, que não gera transformação na minha e na sua vida, é uma fé falsa. As igrejas estão hoje cheias de pessoas que dizem que creem em Jesus, mas elas não vivem aquilo que afirmam crer, elas não têm uma vida de santidade. Isso é uma fé morta. Esse é o primeiro aspecto da fé morta. Ela nunca desemboca em uma vida de santidade. Em segundo lugar, uma fé morta é uma fé que é meramente intelectual. A pessoa, ela tem a cabeça cheia de conhecimento bíblico. É o que nós chamamos de fé intelectual. A pessoa é capaz de recitar para você muitos versos bíblicos, inclusive. A pessoa que tem uma fé meramente intelectual, ela concorda com certas verdades, mas ela não é transformada por essas verdades. E esse é o drama de uma pessoa que tem uma fé morta, porque a fé dela é apenas intelectual. Ela tem na cabeça aqueles valores, aqueles princípios, mas esses princípios não geraram uma transformação no seu coração, não geraram uma transformação na sua vida, não geraram uma transformação no seu ser. Aí a gente passa a recitar a Bíblia, e Coríntios que diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Mas para essas pessoas que têm uma fé morta, apenas intelectual, isso não gerou uma transformação de vida. Você vê no particular, quando a pessoa vai jogar futebol, ele solta um palavrão, xinga para todo quanto é lado, porque a vida dele não foi transformada. Não é? Quando você observa a pessoa, se ela é solteira no namoro, ela faz o mesmo que o que não crente costuma fazer. Não vê a hora de pegar a namorada, transar e ir para a cama, pegar o namorado, transar e ir para a cama. Não, mesmo, é uma fé intelectual morta. É um negócio que não gera transformação no seu coração, na sua vida. No verso 14, Tiago pergunta: pode acaso semelhante fé salvá-lo? Ele está perguntando: essa fé intelectual pode por acaso te salvar? Ter a cabeça cheia da Bíblia, mas nunca permitir que as verdades que estão na sua mente transformem seu coração? Ele pergunta: pode isso te salvar?
Quando Tiago usa a palavra semelhante, ele está falando de um certo tipo de fé, ele está falando daquela fé apenas verbal, em oposição à fé verdadeira. Ele está falando da fé intelectual, mas essa fé que não gerou mudança no coração, transformação na vida. E ainda no verso 14 ele pergunta: que proveito há, meus irmãos, se alguém disser que tem fé e não tiver obras? A fé aqui descrita, que por ele existe apenas na base da intelectualidade, é aquela palavra de Deus que você conhece na sua mente, mas que não gera na sua vida uma transformação. Sabe por quê? Porque as pessoas que têm uma fé morta, elas substituem obras por palavras. Elas têm muitas palavras. Até na internet aí há um videozinho de uma garotinha que brinca dizendo: vamos falar as palavras. Você já viu essa na internet, essa garotinha? Diz que é linda ela. Vamos falar as palavras. Fala muitas palavras, tem muita coisa na cabeça, mas essas coisas, conforme a palavra de Deus nos revela, são apenas coisas intelectuais que não geraram transformação. É o tipo de gente que conhece as doutrinas da palavra de Deus, mas elas não praticam a doutrina. Elas têm um discurso, mas elas não têm vida com Cristo. A fé está apenas na mente, mas não está na ponta dos dedos, nas mãos para servir. É uma fé meramente intelectual. Em terceiro lugar, uma fé morta é uma fé que não produz frutos dignos de arrependimento. Veja, essa fé é ineficiente, essa fé é inoperante e não produz nenhum resultado na vida dessa pessoa, não produz nenhuma mudança na vida dessa pessoa. Ela tem sentimento, mas não tem ação. Essa fé que não produz frutos dignos de arrependimento, escute o que eu estou dizendo, ela tem sentimentos, mas não tem ação. Eu vou te explicar, vou ilustrar, para você entender que a maioria de nós que estamos aqui possuímos essa fé morta, que tem muito sentimento, mas não tem nenhuma ação. Como é que eu vou entender isso? Preste atenção. Um crente vem para a igreja, você saiu de casa, da sua casa, e veio para a igreja. E aí você passa na rua e vê as pessoas nos bares enchendo a cara. Você vem para a igreja, e no caminho da sua casa até a igreja, você vê rapazes e moças andando na rua. Muitas vezes você vê isso durante as noites, até nas baladas, andando sem nenhum propósito para as suas vidas. E uma pessoa que tem uma fé morta, vê essa situação de almas que estão morrendo sem salvação, sem Cristo, e elas não fazem nada para alcançar essas vidas para o Senhor Jesus. E tudo o que essas pessoas fazem é chegar na igreja, é falar com outros crentes algumas palavras cheias de emoções sobre o que elas viram na rua, mas elas não são capazes, por exemplo, de abrir uma célula para alcançar através desta ação as vidas que estão se perdendo. Elas não são capazes de ter nas mãos serviço de fato para alcançar aqueles que estão se perdendo sem Cristo na eternidade. Eles saem de casa, vêm as pessoas dos bares, vêm os rapazes drogados, vêm as moças nas baladas, e elas chegam e sentem aquele sentimento: nossa, quanta gente perdendo a sua juventude, quanta coisa. Elas têm sentimento, mas elas nunca têm ação, elas nunca têm serviço nas mãos. Elas não estão dispostas a irem para uma célula, para através da célula alcançar os perdidos. Elas não são capazes de ter essa ação. A fé delas é uma fé que está morta, e ainda muitas vezes criticam aqueles que vão. Lá em verso 20, Tiago diz assim: a fé sem obras é inoperante. A fé sem obras, ele diz aqui, ela não tem valor nenhum, é inútil. Mas nós crentes somos muito bons para sentir. A gente sente, irmão, que é uma beleza. A gente sente muito.
E Deus mais ainda, de ver a nossa falta de operação, a nossa falta de ação, de serviço nas nossas mãos. A gente se emociona e fala: nossa, quanta gente perdendo a sua vida, quanta gente desperdiçando o seu tempo, mas você não faz nada. Não há serviço nas suas mãos para alcançar esses que estão perdidos, não há serviço nas suas mãos, não há frutos dignos de arrependimento. Você se arrependeu, você crê em Cristo, mas não há frutos na sua mão. Uma fé morta. A fé verdadeira, genuína, autêntica, diz a palavra de Deus, ela gera frutos dignos de arrependimento, ela tem ação, ela tem atitude que te leva ao encontro das almas que estão perdidas. No verso 22, a palavra de Deus diz aí: vês como a fé opera juntamente com as obras. Tiago está dizendo que quando nós temos uma fé que não está morta, ela opera junto com as obras. A fé sem as obras está incompleta, porque as obras consumam a nossa fé. As obras são a evidência da fé. Nós somos salvos pela fé para poder realizar obras que glorifiquem o nome do Senhor Jesus. E no verso 17, Tiago nos afirma que a fé sem obra está morta. É uma fé que não salva ninguém, é uma fé que não produz frutos dignos de arrependimento. Isso é algo muito sério. Tiago, quando chega no verso 19, preste atenção, ele fala também da fé dos demônios. Você sabia que demônio tem fé? Demônio é muito crente, rapaz. Demônio é mais crente do que muito crente que está dentro da igreja. Veja o que Tiago diz no verso 19, ele diz assim: crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. A fé morta é uma fé que atinge apenas o intelecto, mas não transforma a vida. A fé dos demônios, Tiago diz aqui, atinge o intelecto e também atinge as emoções. Eles creem e tremem, diz Tiago, eles sentem. Tiago diz que os demônios têm um estágio de fé mais avançado do que muitos crentes que estão por aí. A fé dos demônios não é apenas intelectual, ele diz que a fé dos demônios também é uma fé emocional. Eles creem e tremem. Você não conhece uma pessoa salva pelo conhecimento que ela tem, mas você conhece uma pessoa salva pela vida que foi transformada. Os demônios creem, sentem porque eles tremem, mas eles estão eternamente perdidos. Eternamente perdidos. Essa é a fé morta, é aquela fé que não gera frutos dignos de arrependimento. Você olha para a pessoa e não há serviço em suas mãos. Mas como a palavra de Deus então descreve a fé verdadeira? Se existe a fé morta, a fé falsa, qual é a fé verdadeira? Veja, em primeiro lugar, a fé verdadeira, salvadora, está baseada na palavra de Deus. Tiago cita dois exemplos para mim e para você. No verso 21, Tiago fala de Abraão, e no verso 25, Tiago fala de Raabe. Duas pessoas totalmente diferentes. Abraão, ele era amigo de Deus. Raabe era uma prostituta e ela fazia parte de um povo que era inimigo de Deus. Abraão era um homem piedoso, Raabe era prostituta. Abraão era judeu, Raabe era gentil. O que eles tinham então em comum para estar aqui como exemplo de fé, querido? A Bíblia revela que os dois confiaram na palavra de Deus. A fé verdadeira, ela está fundamentada em Deus e em sua palavra. Não é uma fé em subjetividades, a fé é na palavra de Deus. E quando eu assumo, quando eu acolho essa palavra transforma a minha vida, não apenas toca o meu intelecto, mas muda o meu coração, muda as minhas atitudes, muda a minha conduta, e as pessoas que olham para mim, elas dizem, como dizem aí fora, que transformação, da água para o vinho. Então, a fé verdadeira, Tiago diz aqui,
está baseada na palavra de Deus, a pessoa não apenas a conhece, mas permite que essa palavra a transforma seu coração, transforma a sua conduta, transforma o seu modo de ser. Em segundo lugar, a fé verdadeira, salvadora, envolve todo o ser humano. É o que Tiago diz: a fé morta toca apenas o intelecto. A fé dos demônios, ela toca o intelecto e toca as emoções. Mas a fé verdadeira, a fé que salva a minha e a sua vida, ela atinge o intelecto, ela atinge as emoções e também atinge a minha e a sua vontade. A mente entende a verdade, o coração deseja a verdade e a verdade, ela age para transformar a minha e a sua vida. E por isso Jesus disse assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque muitos de nós conhecemos a verdade e ainda continuamos na prática do pecado e não rompemos com elas, apesar dos anos que se passaram. Porque a fé é morta, é uma fé intelectual, mas que não gerou mudança no caráter, na conduta, no coração. A sua fé é uma fé autêntica ou é uma fé morta? Porque a verdadeira fé, ela envolve todo ser humano, intelecto, sentimento e vontade. Você conhece a verdade e a verdade te transforma, te liberta. Em terceiro lugar, a fé verdadeira, salvadora, ela nos conduz à ação. Isso aqui é outra coisa que depõe contra mim e contra você. E hoje depõe gravemente contra você. A palavra de Deus cita 2 exemplos de fé que produziram ação. No verso 21, Tiago fala de Abraão. E no verso 25, ele fala de Raabe. Preste atenção de novo. Abraão e Raabe creram na palavra de Deus e decidiram agir de acordo com esta palavra. A salvação é só pela fé, mas por uma fé que não está só. E você e eu precisamos entender isso. A salvação é por uma fé verdadeira que se expressa por obras, por ação. A fé verdadeira te leva a se comprometer com uma ação que vai gerar filhos e filhas na fé para o Senhor Jesus. A fé verdadeira, Tiago diz, leva você e a mim a termos uma obra, a servirmos a Deus com a nossa vida e com as nossas mãos. A fé verdadeira te leva a ter um compromisso sério com Cristo, um compromisso sério, por exemplo, com uma célula. Mas pastor, mas por que o senhor está insistindo com isso? Porque na célula, por exemplo, a sua fé verdadeira vai ter que gerar uma ação, a ação de buscar os perdidos, a ação de levar almas ao Senhor Jesus. A célula é um local muito bom para que a fé verdadeira, salvadora, se manifeste na sua vida, para que você apresente obras, serviço para Deus. Não é só você levar para dentro da sua célula, querido, a sua beleza. Ah, eu tenho célula, eu vou lá na célula do Eliezer, então eu vou levar a minha beleza para dentro da célula do Eliezer. Se você levar só a sua beleza, ela vai continuar lá com 5 pessoas, 500 anos. Porque a fé verdadeira gera obras. Eu vou levar a minha beleza e eu vou orar, eu vou interceder pelo meu colega de trabalho, pela minha amiga da escola, da faculdade. Eu vou fazer de tudo e mais alguma coisa para levá-la para Cristo, para convidá-la, porque na célula ela vem, na célula ela consegue chegar e aí a gente alcança essa pessoa para Cristo. Em 2 Coríntios, no capítulo 13, verso 5, Paulo ainda nos exorta a fazer um autoexame. Preste atenção. Ele diz assim, olha o que Paulo diz assim, examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Paulo está dizendo assim, você e eu precisamos fazer um exame, para ver se a gente de fato está permanecendo na fé. E ele diz mais,
provai-vos a vós mesmos, se não é que já estáis reprovados. A fé verdadeira, salvadora, ela precisa ser examinada. Será que houve um tempo em que sinceramente você reconheceu o seu pecado diante de Deus, em que você arrependeu-se dos seus pecados e a partir daí você teve uma ação, uma atitude que tem gerado frutos dignos de arrependimento para a glória de Jesus? Você tem alcançado almas para o Senhor Jesus? Esse tempo tem sido um tempo em que houve mudança na sua vida, há serviço nas suas mãos, há obras nas suas mãos, para a glória de Deus. Se existe, então a sua fé é viva. Se não existe, eu te recomendo a ler 2 Coríntios, capítulo de número 13, verso 5. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, se não é que já estáis reprovados. Pense um pouco, querido. Você tem desejado viver para o Senhor Jesus? Você tem desejado ganhar almas e tem colocado em prática, em ação, o seu serviço para Cristo? Ou você tem achado essa tarefa de ganhar almas muito pesada para você? Porque a fé verdadeira, ela traz nas nossas mãos a disposição de servir, de glorificar a Deus com o nosso serviço e com a nossa vida. Essa é a fé que glorifica a Deus. Se você pode responder a essas perguntas de maneira positiva nessa noite, então os sinais da fé verdadeira, querido, estão presentes na sua vida e Deus será glorificado nela. Mas se não estiver, é necessário que você faça um exame e que você mude de postura em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e vamos orar. A sua fé é verdadeira ou a sua fé está morta, é falsa? Pense um pouco sobre isso. Porque Deus quer que você tenha uma fé viva, eficaz, que tenha ação, que glorifique o seu nome. E a fé verdadeira é algo tão extraordinário, que a Bíblia descreve no Salmo, que mesmo na nossa idade avançada, mesmo na nossa velhice, a Bíblia diz assim: o justo, ele é como a palmeira, que ainda na sua velhice dará frutos. E quando você pensa em palmeiras, acho que você é igualzinho a mim. A gente pensa nessas palmeiras que a gente vê aí, não é? No Brasil, aquelas lá na BB tem tantas, né? Aquelas enormes. Não, lá em Israel não tem essa palmeira. A palmeira que tem em Israel é a tâmara. Você sabe quantos anos uma tâmara, uma palmeira de tâmara leva para produzir frutos? Você se lembra? 70 anos. Quem planta uma palmeira de tâmara não vai comer do seu fruto. Ele planta para a próxima geração. Mas na velhice, com mais de 70 anos, essa palmeira vai gerar muitos e muitos frutos. E a Bíblia diz que o justo, aquele que tem uma fé verdadeira, ele pode envelhecer. Chega lá nos seus 80 anos, mas ele vai dar frutos. Como é que ele vai dar frutos? Às vezes, ele não pode fazer uma série de coisas, mas ele pode, se tiver força nas pernas, incentivar os seus irmãos com a sua presença, na oração, na célula. Ele pode, porque a sua língua ainda funciona, convidar os amigos, falar: eu te dou uma carona, passa aí na sua casa, vão comigo na célula. Ele pode gerar frutos, muitos frutos.
Ele pode interceder na sua casa, antes de sair para o culto, orar pelo seu vizinho, pela sua vizinha, mesmo com 85 anos. Ele pode fazer isso. E a Bíblia diz, aqui mesmo em Tiago, que muito pode o quê? A súplica de um justo. Tem muito poder e valor, irmãos, muito. Então, que você e eu possamos ser homens e mulheres que tenhamos uma fé verdadeira, viva e não morta, e não falsa. Vamos orar, feche os seus olhos. Pai, nós queremos aqui nesse momento apresentar ao Senhor a vida da tua igreja, as nossas vidas. Ó Deus, quantos de nós, com o passar dos anos, deixamos morrer na nossa vida o serviço e a obra que precisamos prestar ao Senhor, e a nossa fé morreu. Quantas vezes a nossa cabeça está cheia de recordações bíblicas, de verdades bíblicas, mas ao mesmo tempo, quantas e quantas vezes essas verdades nunca transformaram o nosso coração, a nossa vida, e a nossa fé está morta por isso. Nesta hora, ó Deus, nós oramos em nome de Jesus, pedindo ao Senhor que Tu possas trazer um despertamento, um avivamento espiritual para a Tua igreja, para a nossa vida, para a vida de cada um de nós que estamos aqui. Nós, ó Deus, precisamos e queremos ter uma fé viva, eficaz, que glorifique o nome de Jesus. Então, meu Pai, tira toda a lentidão, tira, meu Deus, da nossa vida todo o embaraço, remove de nós, ó Deus, tudo aquilo que nos impede de ter uma fé genuinamente viva, de serviço, e que apresente obras, frutos dignos de arrependimento, para a glória do Teu nome. Meu Deus, que o Teu povo não seja apenas um povo que tenha as verdades nos lábios, mas que também essa verdade possa mudar e transformar o nosso coração, o nosso caráter, a nossa conduta, a nossa casa, o ambiente em que trabalhamos, o prédio em que vivemos, ó Deus, a rua em que nós habitamos. Que essa experiência com o Senhor, que essa fé em Cristo possa produzir frutos dignos de arrependimento para a glória do Teu nome, Senhor. Nós oramos, ó Deus, nesta noite, para que o Senhor possa nos tirar desse comodismo horroroso, que muitas vezes nós nos enfiamos nele, e ficamos ali tranquilos, mas que nesta noite, ó Deus, o Senhor, através do Teu Espírito, possa sacudir a nossa vida, despertar o nosso coração, para que possamos sair ao final desta reunião com uma disposição renovada de servir ao Senhor, de prestar serviços ao Senhor, que glorifique o Teu nome. Nós oramos, ó Deus, para que o Teu povo que aqui se reúne tenha uma fé viva que agrade ao Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.